Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa penúltima aula síncrona da disciplina. Tá? A gente já viu nas primeiras 4 aulas síncronas, né, um apanhado geral da disciplina, a parte conceitual. Entramos também com o software R, tá? No modo bem básico. E a minha ideia na aula de hoje seria resolver ou comentar com vocês as questões da atividade 1, da nossa lista 1. Tá? Dado que a nossa atividade 1 encerrou a segunda chamada ontem, né, a gente pode resolvê-la aqui, comentar, ver com vocês quais foram os principais desafios que vocês tiveram, né, e a gente comentar aqui questão a questão em relação a essa primeira atividade. Tá? E também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação à atividade 2, à atividade 3, também estejam bem tranquilos para poder falar. Bom, eu vou abrir aqui a atividade 1, vou espelhar ela aqui. Bom, se for a lista 1, né, atividade 1, terminou ontem, né, o envio da segunda chamada. Na semana que vem, a gente tem o envio da segunda chamada para a atividade 2. Atividade 2 encerrou a primeira chamada ontem. Se eu não me engano, no cronograma era isso, né? A segunda chamada, a atividade 2 encerra a segunda chamada na semana que vem. Então, na terça-feira que vem, a gente faz a atividade 2 em sala de aula. E aí vocês ficam com o relatório para entregar ao final do curso. Né? O curso acaba no dia 30, não é isso? Vocês vão ter aí o tempo necessário para fazer. Bom, vamos lá. Então, vou mostrar aqui primeiro as questões, né? Bem, vocês já viram, mas a gente vai ver aqui um apanhado geral. Então, a primeira questão: o quadro apresenta o número de homicídios e a população de 4 regiões brasileiras em determinado ano. Aí é pedido a taxa de homicídios por 100 mil habitantes para cada região. Se a região B reduzir seus homicídios em 15%, qual será a nova taxa? E para fazer um comentário geral do quadro sobre as regiões. Então, talvez vocês tenham reparado, né, mas que eu sempre tento colocar alguma questão para vocês fazerem um comentário. Essa parte dos comentários nas atividades, eu acho que ajuda, né, quando vocês forem escrever o relatório, para vocês poderem entender, né, não só o relatório, mas também como futuramente o TCC, né, para vocês poderem entender como que vocês podem interpretar os dados de uma maneira além dos números, né? O que eles podem revelar em relação à sua distribuição, ao seu conjunto de dados, tá? E quais tipos de políticas públicas que podem ser implementadas nesse sentido, né? Olhando através dos números, ou além dos números. Bom, na questão 2, eu dou um gráfico de colunas simples, né? Então, considere o gráfico abaixo que apresenta a distribuição das alturas. Essas alturas são em centímetros, dos alunos em uma escola no ano letivo de 2015. Eu peço para identificar e classificar a variável de interesse e calcular a média, mediana e a móvel. Questão 3 é para completar os valores do quadro. Então, a seguir, o quadro a seguir apresenta a distribuição de frequências relativas de uma variável quantitativa contínua, organizada por classes.
algumas informações estão ausentes, e aí é para completar o quadro com base nas informações que estão faltando aqui. E a questão 4, tá? Os desenhos esquemáticos a seguir mostram as distribuições das notas de 3 classes A, B e C. Analise-os e descreva o comportamento dessas 3 distribuições. Essa aqui foi a atividade 1 que vocês fizeram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vou espelhar aqui, mostrar para vocês. Basicamente um gabarito, né, das questões. Bom, então, na questão 1, a letra A, calcular a taxa de homicídio por 100 mil habitantes para cada região. Isso aqui não tem muito mistério, né? Na região A, o valor foi 47,4, tá? Como que eu chego nesse valor? É muito simples. Eu vou pegar o meu valor do homicídio, né? 3.089, divido pela minha população aqui, né? 6.521.253, tá? E multiplico por 100. Então, isso vai me resultar em 47,4. Tá? Da mesma maneira que eu fiz para a região A, aí eu faço para B também. Tá? Então, vai ser 1.472, que é o valor dos homicídios, tá? Dividido pela população da minha região B, 2.156.904, vezes 100 mil. Isso me dá um valor de 68,2. Região C, 269, dividido por 235.604 habitantes, vezes 100 mil. Isso vai dar 156,6. Assim como a gente tem aqui. Na letra D, 2.561 dividido por 4.062.358 vezes 100 mil. Resultado final, 56,1. Então, para calcular as taxas, tá? Nenhum mistério. Vou pegar os valores absolutos de homicídio, dividir pelos valores absolutos do tamanho da população, tá? Multiplicar por 100 mil. Na letra B, se a região B reduzir seus homicídios em 15%, qual será a nova taxa? Bom, para a região B reduzir o homicídio em 15%, né, é basicamente eu multiplicar ele por 0,85, ou multiplicar por 1 menos 0,15, que é 0,85. Né? Então seria 1.472, né, vezes 0,85. Então, o novo número de homicídios é 1.251,2. 1.251,2, a gente sabe que não pode ter esse valor, né, quebrado. Tá? Esse valor deveria ser um valor inteiro. Mas, claro que, como a gente está trabalhando com percentual, com taxa, a ideia é que vocês não tenham problema em relação a isso. Vocês podem colocar 1.251, pode colocar 1.252, ou pode deixar 1.251,2 mesmo. Tá? E aí 1.251,2, que seria o novo valor, dividido pelo tamanho da população, que aí mantém, tá? Não houve alteração no tamanho da população, vezes 100 mil, o novo valor seria uma taxa de 58 homicídios a cada 100 mil habitantes. Tá? Bom,
E a questão 3, faça um comentário geral do quadro sobre as regiões. Esse comentário geral não é em relação à letra B, obviamente. É o comentário geral em relação às taxas calculadas na letra A. Tá? Se porventura alguém colocou alguma coisa a mais relacionada à letra B, não tinha essa necessidade, tá? Mas o comentário era sempre em relação aos cálculos que tinham sido feitos na letra A, que é o meu quadro original, tá? Bom, e aí a gente vê que a análise das taxas de homicídios revela contrastes importantes entre 4 regiões. Apesar do menor número absoluto de homicídios, a região C apresenta a maior taxa. Que aqui é que mora o cerne da questão, né? É mostrar que a região C, né, apesar de ter um número absoluto de homicídios menor, ela tem uma taxa bem maior do que as outras, né, de 156,6. Resultado de sua baixa população, ou seja, eu tenho menos pessoas e mais registros, mais vítimas de homicídio. Tá? Então a ideia do exercício era essa. Tá? Claro que aí você pode, né, nessa questão C, por exemplo, fazer um ranking, né, da pior para melhor região, se a gente pode dizer melhor, né? Mas assim, um ranking das regiões, qual que tem mais, qual que tem menos, tá? Mas o importante era chamar aqui a atenção para a região C, dizendo que, apesar do número pequeno em valores absolutos em relação às outras regiões, tá, ela apresenta uma taxa maior do que as outras. Certo? Você quer que a gente insira na atividade 3 fórmula dos cálculos usando o Matplot, inserir trilha e RStudio. Não precisa colocar a fórmula dos cálculos, não. Tá? Usando Matplot deve ser alguma extensão para inserir fórmula, né? Não, mas não precisa não. O que você pode fazer é colocar o código do seu trabalho em anexo. Tá? Mas aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu pedi um trabalho de 3 a 6 páginas. Tá? Se vocês tiverem 10 páginas de anexo, não faz sentido. Então, usem anexo se for uma coisa pequena. Tá? Se vocês vão fazer um trabalho de 3 a 6 páginas, vocês têm que ter no máximo 1, 2, 3, estourando 3 páginas de anexo, gente. Não façam, tipo, fiz um trabalho de 5 páginas, 6 páginas e coloquei 10 páginas, 15 páginas de anexo, né? Coloquei o código inteiro lá, desde a importação dos dados e tudo, ou o print, né, dos meus dados e tal. Não precisa disso não, tá? Se quiser colocar o código em anexo, coloca o código bem resumido, só para mostrar que fez no R, no Python ou em qualquer outro software de programação, tá certo? Mas o que conta para avaliação mesmo é o relatório, né? Mas isso serve para o TCC também, tá, gente? Vocês não podem ter mais anexos do que trabalho, tá? Não faz muito sentido isso dentro do escopo acadêmico de artigos, trabalhos, TCCs, trabalhos acadêmicos, nesse sentido. Bom, questão 2, né? Então, a gente tem a distribuição das alturas em centímetros dos alunos em uma escola no ano letivo 2015, tá? Identifique e classifique a variável de interesse. Então, a variável de interesse é a estatura dos alunos em centímetros. Tá? Simples e fácil. E ela é do tipo quantitativa contínua. Tá? Variável quantitativa contínua. Era isso que tinha que dizer. Mais nada. E para calcular a média, a mediana e a moda das estaturas. Vamos lá.
Primeiro, para calcular a média, né, como aqui eu tenho um gráfico de colunas, o que ele está me dizendo aqui? Eu tenho 4 alunos, que é com frequência 4, com 154 centímetros. Eu tenho 9 alunos com 158 centímetros. Eu tenho 11 alunos com 162 centímetros. Gente, o que eu tenho aqui é uma média ponderada. Tá? Uma média ponderada. Simples assim. Tá? Então, esse valor aqui de 6.520, que já está com o resultado aqui, é o meu somatório de xi vezes fi, que é o quê? É o meu ponto, né? A estatura, vezes a frequência. Tá? Então, eu tenho 154, que é a estatura, vezes 4, mais 158 vezes 9, tá? E eu vou fazendo essa soma até o último valor, que seria o quê? 174 vezes 3. Tá? Então, ó, 154 vezes 4, mais 158 vezes 9, mais 162 vezes 11, mais 166 vezes 8, mais 170 vezes 5, mais 174 vezes 3. Tá? 6.520. Isso tudo eu vou dividir pelo somatório das minhas frequências. Quem vai ser o somatório das minhas frequências? 4 mais 9 mais 11 mais 8 mais 5 mais 3, que vai dar 40. Tá? Então aqui seria 4 mais 9 mais 11 mais até o último, que é 3, que é 40. Então, ó, encontrei a parte de cima, a parte de baixo. No final, para calcular a minha média, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 6.520 dividido por 40. Então, a média das estaturas dos alunos é 163 centímetros. Tá? Média ponderada. Certo? Bom, e quem é a mediana? A mediana, nesse caso, eu vou ter que imaginar que esses 40 alunos eles estão enfileirados, tá? Do menor para o maior, ou do maior para o menor, se você for olhar da direita para a esquerda. Tá? Mas vamos pensar sempre no rol, que é do menor para o maior. Então, eu tenho 4 alunos com 154 centímetros enfileirados. Depois, eu tenho 9 alunos com 158 centímetros enfileirados. Depois, 11 alunos com 162 enfileirados. Se eu tenho 40 alunos, aonde vai estar a minha mediana? A minha mediana vai estar entre o 20º aluno e o 21º aluno. Tá? 4 mais 9, 13, mais 11, 24. Então, dos 24 primeiros alunos, tá? O 20º e o 21º vão ter 162 centímetros. Tá? Então, a mediana dos meus alunos vai ser o 20º aluno, que é 162 centímetros, mais o 21º aluno, que é 162 centímetros, dividido por 2. Tá? Então, a mediana vai ser na 20ª posição, né? Mais a 21ª posição, dividido por 2, que vai ser 162 mais 162 dividido por 2. Esse aqui tem que ser entre parênteses, obviamente, e isso aqui também. Ok?
Então, a mediana dos alunos é 162, porque eu vou pegar eles enfileirados, tá? Colocando eles como se fosse um rol, né? Em ordem crescente. E pegar o 21º aluno, que ou vai estar na 20ª posição, e o 21º, que vai ser exatamente o meio dos meus 40. Tá? Bom, e a moda? Gente, a moda, como eu falei já na primeira aula, é o valor que mais aparece. Tá? Qual é o valor que mais aparece aqui? 11. Eu tenho 11 alunos com 162 centímetros. Então, a moda, 162. Tá? Sem erro. Certo? Meu grupo está com 6 páginas sem os cálculos em Matplotlib. Ok, tá ótimo. Tá? É de 3 a 6. Então, não precisa usar o Matplotlib, não. Bom, questão 3. O quadro a seguir apresenta a distribuição de frequências relativa de uma variável quantitativa contínua, organizada por classe. Algumas informações estão ausentes, complete o quadro abaixo. Bom, aqui a gente pode fazer passo a passo, né? Vamos lá. Bom, primeiro, se a minha frequência absoluta é 4, a minha frequência acumulada, no primeiro valor aqui, também vai ser 4, né? Vamos colocando aqui então em vermelho. 4. Bom, se eu tenho 16 aqui acumulado, e eu quero achar esse aqui, eu vou fazer o quê? 16 menos 4, 12. Por quê? 4 mais 12, 16. Se 4 mais 12 é 16, 16 menos 4, 12. Tá? Então, achei aqui a continuação. Vamos ver aqui. A gente pode completar aqui do lado também já, né? Se aqui é 8, aqui é 8 também. Que no caso seria 4, né? Dividido por 50. E vai dar 8% também. O primeiro sempre repete, é sempre igual ao outro. Né? E aí, 8 mais 24, 32. Mais 8, 32. Tá? A gente já fez as duas primeiras linhas. Tá? Vamos lá, o que a gente pode tirar mais aqui? Bom, 50 é o meu total, né? E ele acumulou até aqui 48. Então, se 50 é meu total, aqui tem que ser 50, porque a minha frequência absoluta sempre vai terminar com o meu somatório, né? E aqui, lembrando que eu não posso ter nenhum valor. Tá? Assim como eu não vou ter nenhum valor aqui. Eu posso até colocar aqui. E aí, 50 menos 48, aqui é 2. 2. Beleza. Bom, e aí daqui para cá, como é que a gente pode fazer? 12. 4 mais 12, 16. 16 mais algum valor, vai dar algum valor aqui. Então a gente não tem. Vamos tentar puxar daqui. Né? 58 menos 32. 58 menos 32 dá 6, 16. 6. Não, peraí. Travou tudo aqui. Agora foi. Abriu a calculadora aqui. Só para numerar aqui. 58 menos 32. 26. Então aqui, 26. Só que aqui é por cento. Né? Bom, 26%. Não, mas.
Ah, não, tá certo, aqui não é... Aqui não é acumulado, não. É isso mesmo. 26, então 32 mais 26, 58, beleza. 58 mais 38... Vou abrir o Excel aqui porque a minha calculadora travou. Vou fazer pelo Excel aqui. Travando aqui a tela. Estou nem conseguindo. Deixa eu descompartilhar. Deixa eu fechar tudo aqui. Porque... Vocês estão vendo a tela aí, né? Gente, vamos lá. A gente parou aqui. Vou de cabeça mesmo. Se eu errar, vocês me consertem aí, tá? Então, a gente estava aqui no 26. Bom, 26%. Como eu estou com esse buraco aqui, vamos fazer o percentual para cá. 26% de 50 dá quanto? Dá como se fosse 100. 26, 50, 13, não é isso? Então, eu posso colocar 13 aqui. Tá? E aí, 16 mais 13, 29. E aí, 29 por 50, 30 por 50 seria 60%. Então, 29 por 50, 58, ok. Tá? Bom, 58 mais 38 é 80, 96. Né? 96. E aí, aqui, 4%. Para fechar 100. 100%. Agora abriu a calculadora. Mas assim, eu acho que não está errado, não. A gente confere aqui o gabarito aqui embaixo. Vamos olhar aqui se bateu. 12, 13, 2, 4, 29, 50, ok. 8, 26, 4, 100. 32, 96. Bateu. Tudo certinho. Tá? Ok. Bom, então a questão 3 era isso. Era completar os valores que estavam faltando, tá? Inclusive as classes aqui, elas estavam... Não tinha nenhuma classe faltando, né? Eram só os valores mesmo, de frequência absoluta e relativa. Né? E aí vocês pode fazer do jeito que eu fiz, né? Ir completando onde eu achava mais conveniente, né? E depois ir calculando. Né? Ou tentar completar um lado todo e depois fazer o outro. Né? De minha parte, eu acho mais fácil ir olhando sempre onde dá para ir encaixando mais fácil e fazendo as continhas, né? Sempre que possível. Bom, questão 3 foi. Vamos lá, questão 4. Bom, questão 4, eu tenho 3 turmas, tá? A, B e C, e as notas dessas turmas que estão de 0 até 10. Tá? E aí eu vejo o comportamento dessas 3 turmas em relação às notas, tá? Em relação às distribuições.
Bom, e aí um apanhado geral que foi solicitado nesse exercício é fazer uma avaliação das 3 turmas. Então, você poderia fazer a avaliação da classe A, B e C e depois um geral, né? Ou fazer a avaliação individual mesmo, né? E ir comentando um a um, né, os pontos necessários. Na classe a maioria das notas vai estar concentrada na faixa alta, né? De 7 a 9, mais ou menos ali, né? Na verdade, até um pouquinho acima de 7, né? O que sugere que, embora haja alguns alunos com notas mais baixas, a maioria obteve notas altas, né? Então, ela tem uma distribuição assimétrica à esquerda, né? Porque a minha cauda viria para a esquerda. Na classe B, a gente tem maior variação de notas, né? Ela apresenta uma distribuição equilibrada, mas com amplitude interquartil ampla. Quem é amplitude interquartil? Aqui, ó. É a caixinha, né? É o primeiro e o terceiro quartil. A minha caixinha ela é a maior caixinha de todas dentro das minhas distribuições de notas, né? Indicando variação das notas dos alunos. E há um outlier abaixo do limite inferior, ou seja, teve um aluno que tirou 0, né? Que está bem abaixo das notas. E na classe C, que tem a menor variação de notas, entretanto, tem as piores, pode-se considerar, né? Seriam as piores notas, porque vai ali de 1 até 6 no seu limite, né? Ela tem uma distribuição mais concentrada em torno da mediana, que é aproximadamente 3,5 aqui, né? Um pouquinho acima de 3,5, na verdade, mas, enfim, aproximadamente 3,5. Isso indica que a nota dos alunos dessas classes estão mais agrupadas em torno do valor central, sem grandes variações extremas, né? Cada classe mostra um perfil diferente de desempenho. A classe A tem o melhor desempenho, a B tem uma distribuição com uma maior dispersão, uma maior variabilidade, né, entre as 3, e a C é uma concentração mais estreita, em torno da mediana, e também piores resultados, tá? Até porque está mais aqui, próximo aqui das notas 5 e 6 para baixo, né? Então, seria uma classe com uma turma com um problema um pouco maior em relação às notas da escola, né? Da turma. Tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, eu não posso, né, ainda falar com vocês da atividade 2, porque temos a segunda chamada para a atividade 2. Tá? Então, eu só vou falar sobre, ou comentar, né, sobre o gabarito da atividade 2 na semana que vem mesmo, que é a nossa última aula 5. Fora isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou aqui aberto a responder nesse momento, tá? Vocês podem fazer perguntas, pode ser da atividade 1, 2 e 3. Né? Se não, a gente encerra aqui a aula síncrona, porque a ideia hoje era só realmente resolver com vocês essa lista 1, essa atividade 1. Vocês têm alguma coisa, alguma pergunta? A gente digitando aqui, mas até agora não veio nada. Poderia falar sobre o relatório final? Gente, o relatório final é basicamente para vocês construírem um trabalho onde vocês tenham como implementar, tá, algo relativo na disciplina. É a primeira disciplina do curso.
Então, não tem como implementar nada muito acurado, aguçado, assim, vamos colocar assim entre aspas. Tá? Então, o que eu peço? Pelo menos as estatísticas descritivas, tá? E um gráfico. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Atividade 3. Vamos lá. Atividade 3. Então, como eu falei, vocês não tem como... assim, não é uma disciplina de inferência, não é uma disciplina de probabilidade, tá? É uma disciplina de estatística descritiva, análise exploratória de dados. Tá? Então, o que vocês precisam ter nesse relatório, tá? É uma breve introdução, tá? Isso aqui que vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir esse passo a passo aqui, ó. Né? E eu estou pedindo um relatório técnico, por quê? Teve gente que perguntou lá no grupo, né, do Telegram. Eu posso fazer como se fosse tipo um resumo expandido para enviar para um congresso? Pode, não tem problema, tá? Eu coloquei relatório técnico porque eu achei que seria mais fácil para vocês entenderem. Mas se vocês já querem fazer algo mais acadêmico, não tem problema nenhum, tá? Isso fica a par de vocês. Tá? Mas o que precisa ter? Uma breve introdução contextualizando a base de dados escolhida e sua relevância. Tá? Então, vou trabalhar com dados de segurança pública. Né? Qual é a relevância da segurança pública? Vou trabalhar com dados da saúde. Qual é a relevância da saúde em políticas públicas? E assim vai. Tá? A organização dos dados, uma breve descrição das variáveis e estrutura dos dados, informar também qual software vai ser utilizado. Isso aqui já entra, gente, na parte de metodologia. Tá? Isso aqui já é metodologia. A metodologia vocês vão descrever sobre o banco de dados, né, aonde vocês importaram ou buscaram esses dados, tá? E como eles estão estruturados. Além disso, qual software vocês estão usando? Eu estou usando R, estou usando Python. Né? Além do software, vocês podem colocar também os pacotes que vocês estão utilizando. Também é possível. Precisa colocar os pacotes? Teoricamente, necessariamente não. Mas é bom colocar. Tá? Se vocês estão usando algum pacote para gerar o summary dos resultados, né? O summary não vai precisar, porque o summary já vem implementado no R. Mas se vocês estão usando algum pacote tipo pacote stat no R para poder gerar as estatísticas descritivas, coloca lá que utilizou o pacote stat e referencia de onde está vindo esse pacote. Quando você der o F1 lá no R na ajuda, ele vai te dizer de onde ele foi feito. Tá? Visualizações gráficas. Então, pelo menos um gráfico. Tá? Pelo menos um gráfico. Nesse relatório tem que ter. Que pode ser uma barra, um boxplot, um histograma. Gente, pode ser um gráfico de linha. Se vocês estiverem trabalhando com dados em séries de tempo, né, séries temporais, pode ser um gráfico de linha. Tá? Mas o importante é ter uma visualização gráfica para vocês poderem ilustrar o seu banco de dados, os seus dados. Tá? As medidas descritivas, que aí seria uma tabela resumo contendo algumas estatísticas básicas. Tá? E as estatísticas básicas são média, mediana, módulo, padrão, classimetria, curtose, se tiver como puxar. Tá? Vocês podem colocar tudo isso dentro de uma tabela. Vocês podem fazer uma tabela. Tá? Uma tabela resumo, como está o nome aí, uma tabela resumo contendo essas medidas. Essa tabela resumo pode ter valor máximo, pode ter valor mínimo, pode ter amplitude total. Tá? Então, assim, N possibilidades, tá? Nessa tabela resumo. E uma breve conclusão, que vai ser uma interpretação desses resultados. Tá? Essa parte aqui já seria a mesma conclusão. Então, vamos lá. O que é o que aqui? Breve introdução é introdução, organização é metodologia, visualização gráfica e medidas descritivas são os seus resultados. São os resultados do seu relatório. E a conclusão, né,
é a sua parte final, suas considerações finais, né, de resultados. E, posteriormente, né, quem utilizar, bibliografia, referência literária. Tá? Importante aqui, ó, entrega em PDF, tá, gente? Nada de HTML, nada de outra extensão. Entrega em PDF. Vamos. PDF é bom, que a gente consegue abrir pelo celular, qualquer lugar, para poder ler. Tá? Entre 3 e 6 páginas, envio via cigarra e o prazo é 19/10. Eu falei que a disciplina acabava dia 30, mas não acaba dia 19, na verdade. Enfim, aí tem os critérios de avaliação, as considerações finais. Né? Vocês podem ler aí. Mas o importante é seguir esse roteirinho aqui. Seguiu esse roteirinho aqui, tá ok. Temos que obrigatoriamente mudar a parte do professor. Podemos usar dados mais internos. Eu, por exemplo, tenho dados de avaliação antropométrica de 70 crianças, preciso fazer a análise do meu trabalho. Eu já uso para só uma ideia. Vamos lá. Flávia, você tem autorização para usar esses dados? O problema todo é se você tem autorização para utilizar esses dados. Não sei se são dados sensíveis, se não são dados sensíveis. Se você tiver autorização para utilizar esses dados, pode fazer. Pode utilizar, não tem problema, tá? Mas aí você tem que dizer isso, principalmente na sua introdução. Aqui, ó. Breve introdução contextualizando a base de dados escolhida e sua relevância. Nesse caso, na sua introdução, você tem que dizer: eu tenho autorização para utilizar esses dados, tá? Mesmo sendo dados sensíveis, ok? Se você tiver autorização, tudo bem. Agora, se você não tem autorização, se é algo interno do seu trabalho e você não pode expor isso ainda, você vai poder até expor isso futuramente, mas você não pode expor isso ainda, eu sugiro você não usar. Tá? Espera você ter a autorização para poder divulgar esse tipo de informação. Cada membro do grupo deverá postar a mesma atividade. Sim. Eu vou conversar isso com os tutores, mas eu acho melhor todo mundo postar a sua atividade. Tá? Posta a mesma atividade. Eu tenho um grupo com 6 pessoas. Vai ser o mesmo trabalho postado 6 vezes, só que cada um vai enviar o seu. Tá? É o mesmo trabalho, é igual, mas envia, tá? Para não ter problema. Tá certo? Eu vou comentar isso com os tutores. Eu vou falar que o trabalho é em grupo, tá? Mas eu vou falar para que, no caso, o grupo, né, cada um vai enviar o seu trabalho, que vai ser igual. Dados de código aberto, se já estão disponíveis, não tem problema nenhum. Como posso fazer referência aos dados? Se a referência seria segunda... Pode ser a BNT. Pode ser a BNT, não tem problema não. Está falando na referência bibliográfica, pode ser a BNT, pode ser a APA, o que vocês preferirem. Eu não... Nesse caso, é bom vocês se acostumarem com a BNT, porque provavelmente o TCC vai ser a BNT, tá? Mas se quiser utilizar outra, isso aí também não tem problema não. Não coloquei nenhuma referência específica para vocês utilizarem, não.
dificuldade de encontrar o padrão para fazer referência a acesso ao dado. Assim, dá uma olhada no Google Acadêmico. Vê se o Google Acadêmico ele te dá essa opção da referenciação ABNT. Coloca o nome do link, né, no Google Acadêmico, e aí você puxa lá no Google Acadêmico o tipo de referência. Não sei se vocês já fizeram isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tinha compartilhar a tela inteira. Vocês vão ver aqui, ó, Google Acadêmico. Eu vou colocar aqui, vou entrar, eu vou colocar um livro aqui, ó. Estatística básica, Sábio Moretti, já apareceu aqui. Pesquisei, citar, aqui, NBR. Algumas referências do Google Acadêmico, elas vêm bem direitinha, como essa aqui, por exemplo. Tá? É só você pesquisar lá, talvez você consiga por aqui, e aí vai te dar a opção aqui, ó, citar. Aí abre MLA, a MNT e a APA. É só copiar e colar. Mas dá as opções aqui também, se usar EndNote, BibTeX, por aí vai. Bom, mais alguma coisa, gente? Pessoal, perguntas, dúvidas? Não pulei nada aqui. Tem 25 pessoas online. Gente digitando ainda. Esperando. Obrigado. Tá bom, gente. Então, acho que se ninguém tem nenhuma pergunta a mais, vou encerrar a aula então, tá? Então, gente, boa noite aí, boa semana para vocês, tá? E na terça-feira que vem a gente se vê no mesmo horário, tá certo? E a gente vê a resolução da atividade 2. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.